Fala galera do newbaulas.com.br, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de Excel, um tirar dúvidas na verdade, para uma questão que tem surgido aí, já surgiu em comentários, já surgiu em e-mails, sobre o congelamento daquele painel de cima da coluna, onde você tem os títulos, você tem as informações da sua tabela, e quando você corre com sua tabela lá na sua planilha, você vai passando as informações na tabela um pouco mais extensa, aquela informação precisa ficar fixada. Nós já vemos isso em painéis congelados, em congelamento de painéis. Porém, tem planilhas que tem mais de uma tabela numa única planilha. Às vezes, se você organizou suas informações de forma vertical, por assim dizer, e você tem colunas com títulos diferentes numa única planilha. O que nós vamos fazer hoje é permitir que o painel ali em cima fique congelado e altere essa informação à medida que eu avance na minha tabela, ou seja, se eu trocar de tabela, vai trocar aquela informação fixa ali em cima. Se você não estiver conseguindo visualizar, relaxa, que nós já vamos ver isso, e é facinho, é muito rapidinho de aprender, beleza? Antes de começarmos, eu convido você a acessar o newbaulas.com.br, é o site que mantém esse projeto no ar. Nós temos cursos VIPs, conheço nossas aulas de Excel particular, nós também temos aulas gratuitas, tem acesso ao nosso blog, onde você tem informações sempre atualizadas sobre a gente. Se puder também, curta nossa página no Facebook, tem um atalho que abre lá quando você acessa a página. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. E se puder deixar o joinha também, ajuda bastante, beleza? Para você entender melhor o que nós vamos fazer nessa aula, eu tenho uma planilha aqui pronta. Observe que minha planilha é uma espécie de agenda minimizada, mas o exemplo de hoje pode ser utilizado em planilhas maiores. Nessa planilha eu tenho 4 tabelas. Elas são basicamente a mesma tabela, uma tabela com horários, para de repente alguém que precisa organizar aí seu tempo. E nessa tabela com horários, os cabeçalhos mudam de uma tabela para outra, porque são datas e semanas diferentes. Aqui eu tenho 4 semanas planejadas e as datas vão alterando. O resto das informações permanece a mesma e também não é relevante para a gente. Peço que você pause o vídeo e tente fazer 4 tabelinhas, ou pelo menos 2 para poder seguir o exemplo, nesse formato que eu fiz aqui. Não precisa ser com as mesmas informações, contanto que o cabeçalho das colunas altere, beleza? Já copiou? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que, apesar de nós termos 4 tabelas aqui, tecnicamente o Excel não sabe que são tabelas, sabe que tem informações aqui. Então, para podermos fixar essas informações aqui e modificar elas sempre que eu for correndo com a tabela, ou seja, sempre que eu for avançando e sumir essa coluna aqui, eu quero que aqui em cima apareça as informações referentes à coluna de cada um desses itens. Para que o Excel faça isso, eu primeiro preciso identificar que áreas da minha planilha são tabelas. Então preste bem atenção que essa aqui é a parte mais importante. Eu vou selecionar toda a minha planilha, pode ser por atalho de teclado ou por mouse, o atalho que você souber fazer. Clicando e arrastando, por exemplo, seleciona também. Eu vou lá em inserir. No primeiro campo aqui, está vendo tabela? Eu vou clicar em tabela. Ele já vai capturar minha seleção. Você só pode dar uma conferida assim rápida para ver se está tudo certinho. Aqui eu sei que já está. É importante que essa parte aqui esteja marcada. Minha tabela tem cabeçalhos, porque é exatamente com eles que nós vamos trabalhar hoje. E aperte OK. Repita isso para todas as tabelas que você tiver na planilha. Ok, todas as minhas tabelas foram convertidas, todos os meus campos foram convertidos em tabelas. Observe que ele pode alterar a formatação aqui do cabeçalho, mas não se preocupa, se ficar muito ruim para enxergar, você pode alterar as cores formatando normalmente, como nós já vimos na aula inicial lá de Excel, beleza? Se você não assistiu nossas primeiras aulas, dá uma olhadinha no nosso canal que tem playlist com cursos completos de Excel, ok? Beleza, para fixarmos esses cabeçalhos, eu preciso explicar para o Excel que eu quero sempre enxergar eles. Então eu clico em qualquer lugar da planilha que eu quero, na tabela que eu quero fazer isso. Então eu só preciso clicar em uma célula da tabela. Eu vou lá no canto direito, vai aparecer uma nova guia para mim, uma guia chamada Designer. Eu clico nela. E logo em seguida, bem pertinho do nome Designer, ele tem algumas opções aqui de estilo. Eu preciso aplicar esse estilo aqui, colunas em tiras. Marque ela por gentileza. Agora observe o que aconteceu com essa primeira tabela aqui. Vou selecionar ela, deixar qualquer célula selecionada.
Quando eu corro para baixo aqui com a minha planilha, olha o que acontece com a coluna ali em cima, tá vendo? Ele mantém atualizado com a planilha que está selecionada. Por enquanto, só está funcionando na tabela de cima. Por quê? Porque a tabela de baixo não recebeu essa informação ainda. Então, eu vou ter que fazer o mesmo procedimento para as tabelas de baixo. Clico em qualquer célula da tabela, vou em colunas em tiras. Vou em outra aqui, colunas em tiras. Vou na quarta aqui também, colunas em tiras. Agora, observe, vou correr com... que sempre que eu tiver com uma célula selecionada e o cabeçalho não estiver visível, ele vai trocar aqui em cima. Se eu selecionar a célula aqui de baixo, ele vai ocultar temporariamente a informação, mas se eu correr aqui, ele já bota as informações referentes à tabela que está selecionada. É importante frisar isso. Você precisa clicar ou estar editando a tabela que vai aparecer informação aqui em cima. Porque o objetivo de ter colunas em tiras é ele sempre te mostrar qual é a coluna quando a mesma não estiver visível. Quando a formatação estiver aparecendo, por exemplo, a semana 3 a formatação está aparecendo. Eu clico nela, ele já para de me mostrar ali em cima. Por quê? Porque eu já estou enxergando ela. Se eu parar de enxergar, ele me mostra aqui. Se a tabela for muito grande e estiver passando com o teclado, ele vai fazer a mesma coisa. Então o que acontece? Você sempre fica com a coluna visível da tabela que você está mostrando. Qual a utilidade disso? A utilidade disso é que você nunca perca as informações numa tabela grande, de repente uma tabela com informações de funcionários ou de entradas e saídas. Sempre que você estiver avançando e estiver muito longe do cabeçalho assim, que você não perca tempo tendo que subir e descer, né, com a barrinha ali da sua tabela para saber aonde você está. E é mais eficiente que painel congelado. Quando você congela o painel, ele só mostra a primeira linha, ou a coluna lateral, dependendo de como você congela o painel. Mas ele não atualiza essa informação. Então, fica aí essa dica que vai ajudar bastante a você organizar as suas planilhas, especialmente aquelas que possuem muitas informações a serem organizadas, beleza? É algo bem facinho, mas se ainda assim ficou dúvidas, deixa aí nos comentários. Por favor, deixa o feedback. Se tem alguma coisa que você não achou aqui no canal e queira aprender, também deixa aí nos comentários. Dá joinha para ajudar a gente a divulgar os vídeos e poder crescer cada vez mais. É importante que vocês respondam, comentem, deem like, compartilhem os vídeos para ajudar o canal a crescer, beleza? Eu agradeço demais a companhia de vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Você tem medo do Excel? Usar o Excel é tão simples quanto somar 1 mais 1. Viu? Você fez sua primeira fórmula. Aprenda Excel de forma simplificada e prática, com videoaulas, quiz e uma apostila exclusiva. Perca medo do Excel e comece a vencer no mercado de trabalho. Acesse www.newbaulas.com.br